Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar aqui do VISC 11, né, que anunciou aí uma nova emissão, acabou de alocar o dinheiro da nona emissão, já anunciou de novo, aumentou o rendimento e anunciou a emissão, então a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Mas antes, claro, se inscreva no canal, deixe seu like, se torne membro do canal também, por apenas R$ 4,99 você tem vários benefícios exclusivos aqui no canal, tá bom? Então bora lá, 3,8 milhões de liquidez média, super tranquilo, último rendimento de R$ 1. Patrimônio líquido aí de 2,2 bi e um preço ao valor patrimonial ali um pouquinho acima, né, 1,01, e o dividend yield de 8,73%. Em relação aos fatos relevantes, né, ele lançou aqui esse fato relevante, falando da própria emissão, né, que está pretendendo captar aí R$ 700 milhões, um valor significativo. Lembrando que o maior que a gente viu nos últimos tempos foi da HGLG de 1 bilhão, mas é um valor ali, na minha opinião, bem significativo, tá? Vamos ver ali, né? Assim, a gente viu ali também o XPML fazendo emissão atrás de emissão também. Vamos ver ali o resultado dessa emissão aqui. Em relação ao preço da cota, que é importante para os cotistas saberem aí, né? R$ 115,36, mais a cota ali, a parte da cota ali, que é a taxa, que é 2,11. Quando você soma os dois, está ali muito próximo do valor negociado no secundário, tá? Então é muito importante, né? Não é só olhar aqui, né, esse valor aqui da taxa primária, mas da taxa de distribuição primária, mas também a taxa ali, né, da taxa que vai ser cobrada. Então você soma esses dois valores e vê se está interessante ou não. No momento está ali muito próximo do mercado secundário, tá bom? O fator de proporção para quem é cotista aí vai ser de 0,28, lembrando, como aqui o próprio fato relevante já trouxe, você arredonda para baixo, tá? Então você faz o cálculo ali e você arredonda para baixo para manter o número inteiro, né? Obviamente. Em relação à oferta pública também, eles lançaram esse anúncio aqui do início, né? E a data que você precisa saber é que o início de direito de exercício da preferência na B3 vai ser de 17/11 aqui desse mês e o encerramento vai ser no dia 29. Você vai ter essa janela aí até relativamente curta, né? Mas que normalmente é mais ou menos isso mesmo, 1, 2 semanas, às vezes um pouco mais. Mas é isso, né? Então você vai ter essa janela aqui para exercer o seu direito de preferência. Show de bola? Bora agora falar também um pouco do relatório mensal. Trouxe algumas coisas importantes aqui. Eu grifei para vocês. Lembrando que esse aqui é de outubro, tá bom? O início do fundo foi em 2014, bem relevante. Número de cotistas bem relevante também, quase 300 mil. Uma taxa de administração que a gente chama de escalonada, vai diminuir na medida que o fundo cresce, muito positivo, na minha opinião, e não tem taxa de performance. Esse fundo não é o fundo que tem a menor taxa de gestão ou de administração, né, dentro dos shoppings, mas é interessante esse movimento, na minha opinião, tá bom? Distribuiu R$ 1 aqui, aquisição de 3 ativos com a alocação ali da nona emissão de cotas, com mais 23 mil metros quadrados de ABL própria, né? Os fundos estão só crescendo e estão se tornando cada vez mais relevantes, né? A gente fez, inclusive, live com o Baroni aí, recente, e a gente estava conversando sobre isso, né? A relevância cada vez maior dos fundos imobiliários, muito legal. Resultado não recorrente aí, mais uma notícia importante para os cotistas de 4,36, tá bom? Não recorrente até janeiro de 2025. Então vai passar esse ano, passar ano que vem e vai chegar até lá em janeiro de 2025. Uma notícia, como eu disse, importante para o cotista. Em relação ao cenário macroeconômico, vou passar aqui rapidamente por alguns pontos, tá? Porque, de forma geral, né, o relatório traz a guerra lá na Ucrânia, conflito lá terrível, inclusive, lá entre Israel e a Palestina, né? Lá todo o conflito lá com Hamas, aquela coisa horrorosa que a gente está acompanhando. E ele fala que, apesar disso, os preços do petróleo ali têm se mantido estáveis, né? Que está tudo ali na região. Então, se mantém. Falou também da curva de juros, né? Nos Estados Unidos, os juros estão aumentando muito. E isso impacta, obviamente, no Brasil, não tem nem jeito, né? O próprio fluxo de dinheiro. Quando a gente vê, por exemplo, se você pode. Você é um investidor multibilionário em dólar. Você pode investir nos Estados Unidos com uma taxa de juros muito alta. Por que você vai investir em economias, por exemplo, emergentes, sendo que os Estados Unidos já estão te remunerando de forma interessante, né? Então, esse fluxo de caixa impacta no Brasil. É, Claro, né? Estou falando de uma forma um pouco mais simplista. Sei que o mercado é muito mais complexo, mas é mais ou menos esse o raciocínio, né? É risco e retorno que o investidor, seja ele pequeno ou grande, olha, né? Não tem nem por onde escapar. Ele fala aqui também, né, das variáveis que impactam a inflação no Brasil, que é a taxa de juros, claro, né? E também o câmbio nominal. Ele fala também, né, que do equilíbrio da situação fiscal a se deteriorar significativamente a ponto de levar os investidores locais a aumentar o fluxo de saída dos dólares no mercado financeiro.
Esse não parece ser o cenário com maior probabilidade no momento, mas a falta de seriedade com o executivo vem tratando aí o compromisso com metas fiscais para elevar o cenário de desconfiança do crédito no Brasil. Então, ele já faz aí, né, um ponto de atenção aí em relação ao novo governo, né? E aí ele fala, né, que nessa parte que eu até concordo bastante, que vai ser uma questão de queda progressiva na taxa Selic. Imagino que vai ser o que vai acontecer mesmo, né? Vai ter uma queda ali progressiva. Ainda assim, ao atingir a taxa de juros real em torno de 6%, parece ser um primeiro objetivo possível, com uma inflação anual em torno de 3,5% e 4% da taxa de juros real, que se traduziria numa taxa de juros nominal em torno de 9,5% a 10% ao ano. Eu acho que assim, né, se a gente tiver uma taxa ali abaixo de 10%, isso vai estourar, vai estilingar os fundos imobiliários, né, especialmente tijolo ali, então a gente vai ver uma grande valorização, é o que pode acontecer, né? Claro que a gente nunca sabe, a gente nunca pode prever o mercado, mas enfim. Em relação aos desempenhos do fundo, ele colocou aqui um anúncio de R$ 1 por cota, né? Mesmo valor do resultado gerado, isso é muito importante, né? Sempre ali ter um resultado financeiro condizente com o que está sendo distribuído, né? Na minha opinião, eu gosto até de ter, de fato, as gestoras que fazem uma certa, como eu disse, como eu gosto de dizer, uma certa linearização dos rendimentos, aí você joga um pouco mais para dentro do fundo, né, os resultados, aí você consegue linearizar para os cotistas. Eu gosto bastante disso, né? Após a distribuição, o fundo ainda conta com o resultado acumulado no distribuído de 0,87. O lucro operacional, caixa do metro quadrado, apresentou um crescimento de 7,6%, isso é importante. Na comparação do período, a taxa de ocupação manteve a tendência de alta apresentada nos últimos meses, atingindo 93,5%. É sempre interessante ali acima de 90%, 91%, né? Conclusão da venda do Ribeirão Shopping, conforme o comunicado de mercado de outubro. O fundo realizou a alienação de participação equivalente a 5% do Ribeirão Shopping, né? Então essa é a tese desse fundo, né? Ele pega aí várias participações minoritárias em vários shoppings. Concluindo assim a última venda referente à transação de 297,5 milhões, onde o fundo havia anunciado ali um acordo para a indenização parcial de 3 shopping centers, sendo eles 10% do Vila Romana Shopping, 9% do Shopping Guatemi, equivalente a 5% do Ribeirão Shopping, localizado no Ribeirão Preto, São Paulo. A transação consolidada, né, representou um cap rate de 7,3, que não é um cap rate muito alto, né? O ganho de capital gerado pela transação representa um resultado caixa extraordinário não recorrente de aproximadamente 86,8 milhões de reais, equivalente a 4,08 por cota. O 20 Shopping Centers também concluiu a aquisição de participação de 3 shoppings, e aqui ele fala, né? Conjunto Nacional, o Natal Shopping e o Via Sul Shopping, né? Muito interessante o mercado de shoppings brasileiro, porque ao contrário, por exemplo, de lajes corporativos, que é um microcosmo ali, às vezes, de São Paulo, né? E um pouco no Rio de Janeiro ali, na Zona Sul, enfim, algumas regiões muito pontuais de São Paulo e Rio de Janeiro. Claro, tem alguns outros imóveis em Minas, enfim, mas é muito microcosmos, né? Lajes corporativos. O shopping não. Você permite, a depender da estratégia, ali ter um pouco mais de distribuição no país, né? Com as aquisições, o fundo conclui ali a alocação de recursos captados na nona emissão de cotas, encerrada em 2 de outubro de 2023, e agora já lançam né? Agora, no mês de novembro, já lança uma nova emissão, né? Vamos ver o resultado dessa emissão aí. E aqui fala, né? Performance do fundo, o resultado distribuído de rendimentos. O resultado foi de 21 milhões, equivalente a R$ 1 por cota. As remessas dos shoppings totalizaram aí 18 milhões, o equivalente ali a 0,86 por cota. A conclusão da transação da venda parcial do Ribeirão Shopping resultou um recorrente ali, mais um fato importante, de 0,31, né, para o cotista. E aqui ele coloca os resultados, né, de fato, a gente vê, né, como que é muito importante a gente ter taxas de administração cada vez mais baixas mesmo, mais competitivas, né? Porque isso tem um impacto ali real para o cotista, né? A gente pode ver aqui no próprio resultado dos shoppings comparativamente com a gestão. Lembrando, né, que eu acho que essa taxa de gestão aqui, essa escalonada à medida que o fundo vai crescendo, eu acho interessante, tá bom? Aí, em relação à distribuição, né, ele teve ali um aumento de 92 centavos para R$ 1 e fez ali a emissão, né? E que tem ali também uma estimativa de rendimentos entre R$ 1 e 0,95 ali, até dezembro, né, até o finalzinho desse ano aqui, que a gente já está chegando no final. Em termos de rentabilidade, bem interessante, né, já está tranquilo ali, especialmente para quem pegou essa cota muito descontada, teve ali um percentual de aumento bem relevante comparativamente com o IFIX, né, os fundos de shopping como um todo. Em relação também ao mês de outubro, com 300 mil cotistas, como a gente já falou, uma liquidez muito tranquila, né, isso aí não é o que se tem que se preocupar, não.
Em relação à carteira do fundo, né, o patrimônio líquido do fundo ele era de 2,5 e as participações dos shoppings totalizaram ali 2,9 bilhões, já um fundo com uma certa relevância, né, no seu patrimônio ali. Aí fala, né, o fundo possui earnouts referentes à aquisição do Ribeirão Shopping e do portfólio Ancar, somados aí 129 milhões para janeiro de 2024, né? Inclusive também é muito importante você também ter essa perspectiva aqui, né, das obrigações que o fundo precisa, né? Precisa pagar também comparativamente ao seu patrimônio, né? Para ver se essa alavancagem não está muito alta comparativamente. Em relação aos indicadores operacionais, é sempre importante que tenha sempre uma melhoria, né? Para a gente ver uma comparação 2022-2023 aqui, uma perspectiva de melhoria, isso é sempre interessante, tá bom? Em relação a vendas também, é muito sazonal, né? Como a gente pode ver nos relatórios gerenciais de shoppings, isso também impacta no resultado do fundo. Então é interessante que a gente tenha sempre uma sustentabilidade no longo prazo e uma taxa de ocupação ali mais alta, como eu já disse antes também. Em relação a vendas também, né? Esse aqui é alguns dos indicadores mais utilizados em relatórios gerenciais, aluguel das mesmas lojas, vendas das mesmas lojas. A gente vê mais uma vez como que isso é sazonal, né? Então é importante ali que também você entenda essa dinâmica dos shoppings, mas que no longo prazo você tem um aumento, concorda? Né? Esse lucro operacional ali. E aqui que eu estou falando, né, do centro da estratégia desse fundo é essa maior diversificação, que eu acho interessante, tá? Com o controle ali minoritário. Então, quem gosta de majoritário tem outros produtos, né, dentro da indústria, mas esse aqui é para você ter mais diversificação e aí você vai ter um controle minoritário mesmo, né? Quase como se fosse ali uma sociedade um pouco menos ativa, né, de certa forma, comparado com, por exemplo, o HSML, que gosta de ter uma participação majoritária muito diferente desse fundo, né? Cada um com seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Mas é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e, claro, seja membro aí para apoiar o nosso trabalho. Abração, tchau, tchau.